Olá, obrigado por você ter acessado este vídeo e que Deus assim abençoe a sua vida nesses pequenos momentos que nós passaremos juntos meditando na palavra do Senhor. E o texto escolhido para esta meditação desta hora se encontra segundo o registro do evangelista João, no capítulo 15, o versículo de número 12. Palavras do Senhor Jesus Cristo, que disse: "O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei." Você pode pensar, imaginar, no tamanho do amor que Jesus fez para salvar eu e para salvar você? Conta-se uma história que, em uma cidade asiática, havia uma praça fora construído, mas havia ainda em obras um pequeno espaço que dava para um grande precipício. E se alguém ali caísse, certamente haveria de morrer. Então contrataram um homem, um vigia, para ficar ali, para impedir que alguém desavisado caminhasse naquela direção. Um dia um homem entrou naquela praça, ele tinha problemas visuais e usando uma bengalinha ele começou a caminhar e caminhava justamente em direção daquele precipício. E aquele vigia que estava ali para impedir que alguém desavisado caminhasse naquela direção, não se sabe por qual razão este vigia não alertou o homem do grande perigo que corria caminhando naquela direção. Este homem veio a cair naquele precipício e morreu. Então o vigia foi condenado à pena máxima daquele país. Primeiro, porque deixou de cumprir sua obrigação e não avisou aquele homem do perigo dos seus passos naquela direção. Segundo, ele agiu com indiferentismo à sorte daquele homem. Ele foi frio, ele foi sem misericórdia, sem amor para com aquele que, sendo cego, não podia ver o perigo que estava correndo, caminhando naquela direção. Preste atenção aqui na advertência do Senhor Jesus. Ele disse: "Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida." E aí ele conclui: "Ninguém vem ao Pai senão por mim." João, evangelista João, no capítulo 14, versículo 6, está registrado. Muitas pessoas ainda não sabem quem é de fato Jesus. Está escrito em João, no Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 3. Diz assim: "No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez." Veja o que disse Jesus também, segundo o relato de João, no capítulo 10, versículo 30. "Eu e o Pai somos um." Ou seja, o Pai e o Filho foi quem criaram todas as coisas, inclusive o céu. E ali, no descanso eterno, só entra quem pela fé crer e segundo os ditames dos mandamentos de Jesus for obediente e cumpridor. Veja bem o que o evangelista São João também registrou no capítulo 15, no versículo 14. Está escrito assim: palavras do Senhor Jesus: "Vós sois meus amigos, se fazeis o que eu vos mando." O que Jesus está dizendo? Que aquele que diz que crê em Jesus, mas não obedece o que Jesus mandou fazer, não é amigo dele, mas é um inimigo.
e, portanto, não recebe dele a graça e o perdão dos seus pecados. Para tanto, se você, meu querido amigo, irmão, que é o meu ouvinte nesta oportunidade, se você de fato é cumpridor do mandamento do Senhor Jesus e semelhantemente quer um dia morar no descanso eterno dos céus, não deixe de falar para ele, para o seu semelhante, do perigo do seu caminhar neste mundo sem Jesus, o único Salvador. Essa tão importante verdade para a salvação da sua alma. Porque sobre os meus ombros e sobre os seus ombros pesa essa intransferível, impostergável realidade de responsabilidade em avisar o nosso irmão, o nosso semelhante, do perigo que ele está caminhando nesta vida sem ter Jesus como Salvador de sua alma. O Senhor Jesus Cristo nos outorgou uma grande responsabilidade que Ele vai cobrar de mim e Ele vai cobrar de você o dia que nós sairmos daqui desse mundo e nós formos para a eternidade. Nós, encontrando com Ele, Ele vai cobrar o que Ele autorizou e outorgou para mim e para você, uma obrigação. Segundo o relato de Marcos, evangelista Marcos, no capítulo 16, 15, disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Isto é uma obrigação. Isso não é um convite, mas é uma ordem expressa para que nós, amando e cumprindo o mandamento do Senhor Jesus, que disse: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros. E a prova de maior amor que nós podemos dar ao nosso semelhante é falar para ele que em Cristo, somente em Cristo Jesus, há salvação. E é por isso que Jesus disse assim: ide e pregai o evangelho a todo o mundo, para que todo mundo ouça esta mensagem de salvação, para que não venha um dia cair também no precipício da condenação eterna. Pense um pouco na tua obrigação de falar e de proclamar e de pregar evangelho, porque foi isso que Jesus deu, uma ordem para mim e para você. Que você pense nisso, meu querido ouvinte desta oportunidade. Um dia nós vamos encontrar com Ele. Não tem como nós fugir dessa hora do encontro que nós vamos ter com Ele. E, por certo, Ele vai cobrar de mim e vai cobrar de você. Esta ordem dada, se foi cumprida ou se não foi cumprida. Que Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Amém e amém.